paz do Senhor, irmãs. O meu nome é Divina e eu congrego na Assembleia de Deus do Gama Oeste. Durante algum tempo, nós ficamos no Novo Gama, eu, meu esposo, Lindomar, e meus 2 filhos, Rebeca e Caleb, auxiliando ali o pastor Ivan e a irmã Maria. Mas agora nós estamos na sede. Eu faço parte do projeto Mães de Oração, que é liderado pelo Departamento de Mulheres da DGO. E eu fui convidada a trazer uma palavra de reflexão para as irmãs nesse momento tão difícil de pandemia aí que o mundo inteiro tem vivido e que na nossa família não tem sido diferente. No início do mês, nós perdemos 2 entes queridos, estamos enlutados e o Senhor tem trazido conforto para as nossas vidas. Eu peço que a igreja continue orando por nós, para que o Senhor possa trazer alento e conforto aos nossos corações, porque não é fácil, mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E o título da minha reflexão é Mães que oram pela convivência com os filhos. Está lá em Tito, no capítulo 2, versículos 3 e 4, a referência. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito essa carta, ele diz que ele considera Tito como verdadeiro filho na fé. E diz que a razão de tê-lo deixado em Creta era para que ele pusesse em ordem o que ainda faltava, e que de cidade em cidade ele constituísse presbítero. E ele dá a Tito uma série de princípios para que ele ensinasse os crentes daquele lugar. E nesses 2 versículos nós vemos que ele nomeia princípios que devem reger a vida de uma mulher cristã, algumas condutas que uma mulher cristã deve observar. E aqui ele fala sobre a reverência. O que é a reverência? A reverência é um profundo respeito pelo sagrado, uma veneração. Então, a mulher cristã, ela vai ser reverente, ela não vai ser irreverente, ela vai procurar fazer na sua vida, em toda a sua maneira de viver, na sua maneira de se vestir, no seu trabalho, na sua casa, na convivência com seus filhos. Ela vai procurar ter reverência para com Deus e observar os princípios da palavra de Deus e aplicar na sua vida em toda a sua conduta. Porque a Bíblia diz que tudo o que você fizer, faça para a glória de Deus, quer comais, quer bebais. Então, no convívio com os nossos filhos, para que eles olhem para nós e vejam como somos exemplos. E assim, eles vão procurar seguir o nosso exemplo. A nossa reverência deve brilhar, né? Como uma luz. Porque Cristo diz que nós somos a luz do mundo. Então, não basta apenas dizer que é cristã, que é evangélica, mas não seguir as orientações da palavra de Deus. Porque a palavra da boca para fora não tem poder algum. Nós precisamos seguir as orientações que Cristo nos dá. Ele ressalta também a questão da vigilância. Vigiar os lábios para não sermos caluniadoras. Tiago fala sobre a questão da língua. É muito sério, irmãos, e é muito difícil. Principalmente para nós, né, mulheres, porque nós gostamos muito de falar. Mas nós devemos vigiar os nossos lábios, tentarmos manter a nossa língua quietinha em relação às pessoas, porque a calúnia é algo errado, é algo ruim, algo que não agrada a Deus e precisamos vigiar os nossos lábios. E nessa época de tantas, falsas notícias, então nós devemos tomar o cuidado para não estarmos compartilhando coisas que possam prejudicar outras pessoas, que nós possamos compartilhar
coisas que edificam, que engrandecem o reino de Deus, que sejamos vigilantes, porque assim também a convivência com os nossos filhos vai ser boa, porque nossos filhos vão olhar para nós e vão ver que nós somos pessoas sérias, pessoas que realmente têm a vigilância dentro da sua maneira de viver. Aqui ele fala também sobre o equilíbrio, quando ele diz para não ser escravizado a muito vinho. Nem vou entrar nessa questão da bebida, mas o importante para o cristão é ter o equilíbrio. Então ele tem a atitude de não ser escravizado por nada. E nós temos a tendência de achar que não somos escravizados, mas eu vejo muitas mulheres cristãs sendo escravizadas por um padrão de vida ou do corpo, né? Da qualidade de vida que o mundo coloca para que você viva. E nós não devemos ser escravizados pela mídia ou por aquilo que a mídia quer colocar, né? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, diz que nós devemos renovar a nossa mente, procurar saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o que Ele quer que a gente coloque na nossa vida como primeiro lugar, que é o reino de Deus e a sua justiça. Por isso, nada vai nos escravizar. Muitas mulheres são escravizadas pelas suas tarefas do lar, pela sua rotina, e não tiram tempo para a sua vida de meditação, para a sua vida de leitura da palavra de Deus, ler livros bons. Talvez você não goste de ler, mas é essencial que você leia pelo menos a palavra de Deus, que procure os ensinamentos da palavra de Deus, que procure congregar, que procure estar em comunhão, porque agora está na moda, né, os desigrejados, mas nós como cristãs temos prazer em estar na casa de Deus. E quando nós observamos essa conduta, os nossos filhos olham para nós e vão ter prazer também de ir para a igreja, de estar buscando a Deus em primeiro lugar na sua vida, em ter um equilíbrio, ter tempo para os seus estudos, ter tempo para o seu trabalho na medida correta, porque muitas mulheres são escravizadas e às vezes elas falam que é porque não tem um pai presente, ou que precisam dar o melhor para os seus filhos. E o melhor para os nossos filhos é a nossa presença, é a nossa sabedoria em equilibrar o nosso tempo para estarmos com Ele e para estarmos com Deus. Então, irmãs, não sejamos também escravizados por nenhum tipo de ídolo que às vezes quer tomar o nosso coração. Se nós olharmos as pessoas hoje, muitas pessoas estão escravizadas pelas redes sociais, e inclusive os nossos filhos. Então, nós precisamos também colocar o equilíbrio na vida deles. E muitas mulheres são escravizadas pelo um ídolo do coração, ou marido, ou filho, acabam idolatrando e colocando no lugar de Deus. E nós não podemos deixar que esse tipo de coisa aconteça, porque Deus nos libertou das trevas para a luz. E os nossos filhos são herança, e não são para estar no lugar do nosso Deus. O nosso coração é do Senhor. E a nossa vida deve ser pautada nesses princípios aqui, como mulheres maduras, como mulheres cristãs que cultuam o verdadeiro Deus, não pode colocar nada no lugar de Deus. Jesus falou, quando esteve ali com Marta e Maria, sobre qual delas tinha escolhido a melhor parte de estar aos pés do Senhor. Então, que nós estejamos dando prioridade para a comunhão com Deus, porque a maturidade nos leva à comunhão. Muitas vezes, muitas mulheres estudam e fazem muitas coisas, pós-graduação, e isso é muito bom, muito importante. Conhecimento nunca é demais, e eu louvo a Deus pela vida das mulheres que têm aí sido muito edificadas, estudando, inclusive estudando teologia. E só que o mais importante não é estudar teologia, mas é ter uma capacidade que vem aqui quando ele fala que, tendo esses requisitos de equilíbrio, de não ser caluniadora, de ser vigilante, ter comunhão com Deus,
é o que você leva a ter essa capacidade de ensinar o que é bom. Ele diz que as mais velhas ensinem as mais jovens, orientem as mais jovens a ensinar a amar os seus filhos e os seus maridos. Então, muitas vezes, as mulheres estudam e buscam conhecimento, mas não aplicam na sua vida cotidiana. E esse ensinamento, às vezes, é todo perdido, porque não é colocado em prática através da humildade, através da comunhão. Ela se ensoberbece, assim como muitos homens também se ensoberbecem pelo conhecimento e não desce ao seu posto de mãe, ao seu posto de mulher cristã, mulher piedosa, mulher temente a Deus, que é vigilante, que tem um equilíbrio, que não é uma mulher fútil, porque nós vemos muitas mulheres com muitas futilidades nas redes sociais e isso entristece muito o Espírito Santo, porque nós fomos chamadas para sermos mulheres piedosas, mulheres tementes, um reflexo na vida dos nossos filhos e não sermos um tropeço para eles, porque os nossos filhos devem querer olhar para nós e pensar, nossa, eu quero ser uma mãe assim, eu quero ser uma mulher que ora, que busca, que teme ao Senhor como a minha mãe o é. Isso é muito importante. Então, quando nós temos essas qualificações que o apóstolo Paulo fala para que Tito ensine as mulheres, nós passamos a ser capazes de ensinar aqui o que é bom. E o que seria bom? Ele fala sobre o amor. E o amor tem sido entendido muitas vezes de uma maneira errada, de um conceito errado. Como eu disse, amar não é dar tudo aos nossos filhos, porque amar muitas vezes inclui dar a eles a disciplina bíblica, porque o amor também corrige, o amor quer ver os filhos no caminho certo, aplicar a disciplina de acordo com a faixa etária dos nossos filhos, sabendo tratá-los e deixá-los que eles tenham responsabilidade e colham os frutos que serão resultados das suas escolhas. Em Provérbios fala do ensino da criança. O ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Isso é uma conclusão que ele tira, dele ver a vida, então ele fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e assim quando ele for velho, ela não se desviará dele. Isso também serve para o mal. Se nós deixarmos os nossos filhos à mercê da sua própria vontade, como pecador, ele vai escolher sempre a preguiça, ele vai escolher não fazer nada, porque nossa carne luta contra o espírito para não fazer aquilo que é bom. E ele está falando aqui, ensina o que é bom. E o bom é o filho disciplinado, o filho orientado, para que ele tenha uma vida de equilíbrio na presença de Deus, para que ele venha também ser como nós, porque esse é o nosso desejo. Desejo que os nossos filhos vá pelo mesmo caminho, que os nossos filhos sejam salvos. Assim como nós fomos alcançados, nós devemos ensinar os nossos filhos, trabalhar o coraçãozinho deles. E uma das coisas também, que a mulher que ama o seu filho, uma das maneiras dela demonstrar esse amor é a questão de nutrir. E uma das coisas que nós como mães fazemos, primeiramente quando damos a luz aos nossos filhos, é nutrir o corpo deles através do leite materno, que é algo tão especial, tão maravilhoso, que tem todos os nutrientes que a criança precisa até os seus 4 meses de vida. Então, irmãs, é muito importante que a gente ensine os nossos filhos a ter uma vida equilibrada através da alimentação, porque uma vida com uma dieta saudável, sem neurose, é claro, levará os nossos filhos também a crescerem saudáveis mentalmente, porque muitas toxinas fazem mal aos nossos filhos e muitas mães não têm horário, não têm rotina de uma alimentação saudável para os seus filhos. É importante que nós, como mães, ensinemos os nossos filhos a ter uma nutrição saudável.
E aqui também eu falo de outra maneira de como se demonstrar esse amor. Nutrir a alma. Lá em Deuteronômio, fala que nós devemos ensinar a palavra de Deus, que primeiramente a palavra de Deus vai estar na nossa boca e no nosso, além de estar no coração, ele diz que você ensinará ao seu filho andando pelo caminho, ao se levantar, ao se deitar, você vai inculcar, ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar. Essa é uma responsabilidade que o Senhor nos deixou. Os nossos filhos são herança do Senhor. A Bíblia diz que é um presente que Ele dá. Estuda lá os Salmos, quando ele fala sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado o homem que tem a sua esposa ao redor da sua mesa. Os seus filhos serão como os ramos da oliveira. É maravilhoso, irmãos, nós temos os nossos filhos, para que nós possamos ensinar. Então, não vamos terceirizar a educação dos nossos filhos, deixar os nossos filhos o tempo todo com tablets, com televisão ensinando eles, não. Nós vamos ensinar os nossos filhos e procurar, através da disciplina, ter horários. Eu sei que nesse momento muito difícil de pandemia, é difícil você manter o seu filho em casa e não poder sair, né? Não poder brincar na rua, mas o Senhor vai nos dar, está nos dando sabedoria para que a gente utilize esse tempo da maneira correta. Não vamos deixar os nossos filhos somente aprendendo coisas ruins, não. Vamos ensiná-los o que é bom, vamos estarmos atentos àquilo que eles veem, aquilo que eles se alimentam. Então é importante que nós nutramos também a alma deles, porque a alma deles tem sede de Deus, sede de um Deus vivo. Mas se nós não os orientarmos, não ensinarmos, através de tudo da vida deles, a gente aproveitar as oportunidades e falar, olha só como Deus é maravilhoso. Quando eu vejo a lua que está cheia, eu sempre mostro para os meus filhos e falo, olha só como é perfeita, como é maravilhoso esse Deus que tudo criou. Minha filha está estudando enfermagem, ela fica encantada, assim, quando ela estuda e pensa como que pode haver alguém ateu e não acreditar nesse Deus maravilhoso que criou o nosso corpo humano perfeito. Então, irmãs, vamos aplicar a palavra de Deus na nossa vida, na nossa conduta como mulher de Deus, como esposa, para que nós não nos anulemos também como mulher, não sejamos escravizadas para dar uma vida aos nossos filhos, que eles que devem conquistar, porque os nossos filhos não são os reizinhos da casa, a rainha da casa, que come na hora que quer, dorme na hora que quer, não. Nós precisamos ser a rainha do nosso lar, onde nós trazemos as condutas corretas, porque o amor é desenvolvido assim, dentro da nossa casa, nós sabendo amar, demonstrando esse amor através da conduta cristã, de uma mulher cristã. E como a gente aprende isso? Através da experiência com as mulheres mais maduras, através do convívio na igreja, ouvindo a palavra de Deus e ensinando ela, examinando a palavra, estudando, mas que muitas mulheres também desenvolveram isso sem ter nenhuma graduação. Muitas mulheres, elas aprenderam através da comunhão com Deus e através da humildade, porque na sua época elas não tiveram oportunidade de estudar. E eu tenho muitos exemplos assim, que transmitiram para mim muitas experiências boas. Então não sejamos arrogantes, procuremos essas mulheres mais maduras para que elas nos ensinem, para que elas passem conhecimento, porque hoje, através das mídias, os jovens acham que sabe tudo, não sabe. A comunhão, o trato. Nós aprendemos com pessoas tementes a Deus, pessoas que realmente se colocam na presença de Deus, e que o Senhor possa ter falado ao seu coração através dessa palavra, que nós aprendamos a nos portar e a amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Amém?